Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Graça e paz, irmãos. Que Deus os abençoe neste momento, quase adentrando a noite de culto, de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Dizem que nós estamos vivendo o novo normal. Não sei o que tem de normal nisso. Para mim é tudo anormal. Mas fica a dica. Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. A cura do servo de um centurião. Mês de setembro, o ano de 2020 é o ano da fé. E mês de setembro é fé e obras. Então o tema do mês de setembro é sobre fé e obras. Lucas capítulo 7, de 1 a 10 diz: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o seu servo. Amém. Amados irmãos, o tema da nossa meditação desta noite é fé elogiável. Uma fé elogiável. É muito bom ser elogiado, seja em casa, na família, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja. É muito ruim ser repreendido, levar uma bronca, uma dura. Mas todos nós, no dia final da nossa existência, quando Cristo voltar, ou estaremos no grupo dos elogiados, ou no grupo daqueles que vão levar uma bronca. Ou nós vamos ouvir: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Ou vamos ouvir: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, não vos conheço. De qual grupo nós fazemos parte? Daqueles que serão elogiados por Jesus e adentrarão os portais da cidade santa, ou no grupo dos reprovados, daqueles que vão levar uma bronca e serão jogados no inferno, onde existirão para todo sempre. Nós estamos aqui diante de uma passagem onde nós temos várias personagens. Temos aqui a pessoa de Jesus e seus discípulos, temos aqui o centurião, temos aqui o servo do centurião, temos aqui o grupo de anciãos que foi até Jesus para pedir que Jesus curasse o servo do centurião. Temos aqui um grupo de amigos do centurião que vai ao encontro de Jesus para dizer: não se incomode, não entre na minha casa. Nós temos aqui um homem preocupado com o seu servo que está doente, que manda pedir que Jesus o cure, e no final este servo é curado, e Jesus afirma: nem em Israel achei fé como esta, uma fé elogiável. E o que é esta fé elogiável? Esta fé que o próprio Cristo elogia, ela tem
O que que ela revela? O que que ela reconhece? Quais são os fundamentos desta fé elogiável que deve ser a minha fé, a sua fé, a nossa fé? A fé da Igreja Presbiteriana da Penha, a fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, a fé da Igreja de Jesus Cristo na face da terra. O que que Jesus viu na fé deste homem? Que ele tem que ver na minha fé, na sua fé, na nossa fé. Algumas coisas, queridos, nós podemos perceber. A primeira delas é que esta fé elogiável, ela reconhece ou reconheceu a autoridade de Jesus. Este homem, este centurião, que era líder de uma centúria, ou seja, líder de um exército de 100 homens, era um homem importante, era um alto comandante, era um homem responsável por administrar, por liderar aqueles 100 soldados, era um homem que ficava ali na fronteira entre Cafarnaum e Galileia, porque os judeus e os galileus não se davam, e então aquele exército de soldados tinha que ficar ali constantemente para apartar as brigas que existiam entre o pessoal dos judeus de Cafarnaum e os galileus da Galileia. Ele era um romano, era um homem destacado, e agora ele está diante de Jesus, que é um judeu. Os judeus eram escravos dos romanos. Os romanos eram o império que governava toda a terra, e entre todos governava o povo de Israel. Aquele centurião, aquele comandante, aquele líder, ele revela que ele reconhece a autoridade de Jesus. No versículo de número 6, ele manda um grupo de amigos até Jesus para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. A palavra grega Senhor aqui é Kyrios. Literalmente ele está dizendo: eu sou um comandante, eu sou um líder, eu tenho autoridade, mas eu reconheço que o Senhor é alguém que está acima de mim e que tem mais autoridade do que eu. Uma fé elogiável, uma fé que deve fundamentar a minha fé, a sua fé, a nossa fé. É uma fé que tem que estar fundamentada na autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma fé salvadora, uma fé bíblica, é uma fé cristocêntrica. É uma fé que está alicerçada, fundamentada na pessoa de Cristo. É uma fé que reconhece em Jesus não apenas um homem, não apenas um líder, não apenas um mestre, não apenas um judeu que veio ao mundo, não apenas um iluminado, mas reconhece nele o Kyrios, o mesmo eu sou do Velho Testamento. O mesmo Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus Criador dos céus e da terra, aquele que João vai dizer no seu Evangelho que é o Verbo que estava com Deus, e este Verbo era Deus, e este Verbo se encarna e vem até nós. Queridos, quando este homem diz: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, este homem estava afirmando: eu reconheço que tu és Deus, tu és o Senhor. Talvez, não sei se totalmente consciente ou não, mas ao dizer isso, ele estava resgatando aquilo que os reformadores iriam descobrir 16 séculos depois, os solos Christos da reforma protestante. Solos Christus. A nossa fé não pode estar alicerçada em coisas, a nossa fé não pode estar alicerçada em sentimentos, em emoções, a nossa fé não pode estar alicerçada na igreja, a nossa fé tem que estar alicerçada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que dizer, como disse Pedro, depois daquele duro discurso, quando muitos se retiraram, e Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês também querem se retirar? E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? A sua fé, meu querido irmão, está alicerçada em Jesus. Seu coração está fundamentado em Cristo.
Você reconhece Jesus como sendo o Senhor, como sendo Deus, o Deus encarnado, o Deus todo-poderoso. A sua fé é uma fé cristocêntrica. Porque se não é cristocêntrica, ela pode ser a fé do tamanho do universo. Ela não serve para nada. Porque uma fé que não está fundamentada na pessoa de Jesus, ela não salva, ela não transforma, ela não muda, ela não corrige, ela não abençoa. Este homem foi abençoado. Este homem teve o seu pedido respondido, porque ele reconheceu que Jesus Cristo não era apenas um judeu, não era apenas um homem, não era apenas um mestre. Ele reconheceu que ele era o Senhor. Uma autoridade romana chamar um judeu de Senhor é porque alguma coisa aconteceu no seu coração. É porque aquilo que nós conhecemos na nossa teologia sistemática como vocação eficaz aconteceu no seu coração. Uma obra de Deus aconteceu na sua alma. E aquele homem clama, aquele homem diz, aquele homem afirma, aquele homem reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Segunda coisa que a gente aprende aqui nesta fé elogiável é que este homem não apenas reconhece a autoridade de Jesus, ou seja, uma fé cristocêntrica, mas em segundo lugar ele reconhece a autoridade da palavra de Jesus. É uma fé logocêntrica. Ele diz: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu servo será curado. Manda com uma palavra. O Senhor não precisa vir, apenas manda, apenas dê uma ordem. E ele justifica dizendo: porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldado às minhas ordens, e eu digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Ele está dizendo: eu tenho soldados à minha disposição, eu mando nesses soldados, eu sou mandado por uma autoridade maior do que eu, essa autoridade manda em mim, eu mando nos meus servos, e quando nós damos uma ordem, esta ordem é cumprida. E ele está dizendo, tomando este raciocínio como fundamento: eu sei que tu és o Senhor dos senhores, eu sei que tu és o Rei dos reis, e o Senhor não precisa vir até a minha casa, basta que o Senhor mande com uma palavra e o meu servo será curado. Este homem, queridos, ele não apenas tinha uma fé cristocêntrica, mas em segundo lugar ele tinha uma fé logocêntrica. Ele cria, ele reconhecia a autoridade da palavra. Ele sabia que a palavra de Jesus era uma palavra geradora de vida, era a mesma palavra de Gênesis capítulo 1, quando Deus disse: haja, e houve. Ele olha para aquele vazio, ele olha para aquele nada, e de repente ele começa a cria a matéria-prima do nada, e dessa matéria-prima ele começa a organizar, simplesmente dando ordens: haja luz, haja separação, que a terra produza, que os mares produzam. Ele vai dando ordens, e a sua palavra de ordem vai fazendo com que as coisas apareçam, porque o Deus Todo-Poderoso é um Deus que tem uma palavra toda poderosa. Este homem tinha uma fé fundamentada na autoridade da palavra. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse para Timóteo: permanece naquilo que você aprendeu, permanece, guarde estas sagradas letras que podem tornar-te sábio, porque toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil. É útil para corrigir, é útil para ensinar, é útil para transformar, é útil para mudar a nossa vida. Ele vai dizer: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Quando você lê os salmos, você vai encontrar a paixão que esses salmistas tinham pela palavra de Deus, pela lei, pelos mandamentos, pelos estatutos. Você começa no primeiro salmo dizendo: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E se você for ler todos os salmos, você vai encontrar dezenas, centenas de versículos falando do valor da palavra, do poder da palavra. Queridos, a palavra de Deus é a nossa maior fonte de conhecimento, é a nossa maior fonte de poder, é a nossa maior fonte de autoridade. A palavra de Deus, ela é alimento, ela é pão que desceu do céu, ela é água que mata a sede, ela é o mel que desce para adoçar a nossa boca, ela é tudo que eu preciso para a minha vida como homem, como pai, como marido, como pastor, como cidadão. A Bíblia tem que ser lida, tem que ser estudada, tem que ser meditada. A Bíblia é o livro de Deus, para a gente estudá-lo todos os dias. O cristão verdadeiro tem que amar a palavra de Deus, tem que tê-la como o seu livro de cabeceira, tem que lê-la todos os dias. Assim como você toma café todos os dias, tem que tomar Bíblia. Assim como você almoça todos os dias, tem que almoçar Bíblia. Assim como você lancha todos os dias, tem que lanchar Bíblia. Eu não posso fazer da palavra de Deus aquele livro somente do domingo, somente da leitura feita aqui, como foi feito no início deste culto. Não, apenas na meditação e na exposição, nas pregações dos salmos ou nos domingos à noite. Cristão verdadeiro tem na Bíblia o seu desejo, a sua fome, a sua sede. Ele se apega a estas coisas, porque este livro é a palavra de Deus. Ele não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Este livro é a revelação. É neste livro que eu encontro tudo sobre Deus, tudo sobre mim mesmo, tudo sobre o universo. Ele me revela todas as verdades do que foi, do que é e do que será. Este homem cria no poder da palavra de Deus, manda com uma palavra. Por isso é uma fé elogiável, porque é uma fé cristocêntrica. Ele cria no senhorio de Jesus. É uma fé logocêntrica. Ele cria na autoridade da palavra. Mas em terceiro lugar, Jesus elogia a fé desse homem, porque a fé desse homem revela que ele reconhecia o valor da pessoa. Ele reconhecia o valor do ser humano. O texto diz que o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Servo. A palavra servo aqui no grego é doulos. Doulos significa escravo. Escravo dentro da cultura romana, dentro da cultura judaica, dentro da cultura grega. Escravo dentro daquela cultura, daquela época, era ninguém. Escravo era peça, escravo era coisa, escravo era objeto. É como isso aqui, é um objeto. Enquanto tem utilidade a gente usa, acabou a utilidade a gente joga fora, a gente descarta. Objeto só tem utilidade enquanto presta. Uma cadeira depois que quebra a gente descarta, um celular depois que queima a gente joga fora. Escravos eram coisas, eram peças. Mas esse homem não olha para aquele escravo como uma peça, como uma coisa. Ele olha para aquele homem como um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não olha para aquele servo apenas como uma peça descartável. Além desse servo, ser escravo e por si mesmo ser descartável, ainda estava doente. Só dava trabalho, só dava despesa, só empatava a vida dele. E ele poderia simplesmente descartá-lo de lado e deixá-lo morrer à míngua. Mas ele não faz isso, ele procura cuidar dele, tratar dele. E sabendo que Jesus estava ali, ele pede para que Jesus cure o seu servo. Ele se preocupa com a vida dele. E o texto diz que por causa desta fé cristocêntrica, desta fé logocêntrica, e porque ele demonstra esse valor para com a vida do ser humano, Jesus diz: nem em Israel achei fé como esta. É uma fé elogiável, porque é uma fé que reconhece a autoridade de Jesus.
É uma fé elogiável porque reconhece a autoridade da palavra. É uma fé elogiável porque reconhece o valor do ser humano. É esta fé, queridos, que faz com que haja fé e obras. Por que a Igreja Presbiteriana da Penha faz obras? Por que ela tem missões? Por que ela tem evangelização? Por que ela tem ação social? Por que está fazendo projeto no Pira? Por que está levando tantos alimentos para as pessoas? Por que abre as portas semanalmente para receber pessoas, para aconselhá-las, instruí-las, abençoá-las e curá-las? Por que investimos em tantos missionários? Por que estamos levando este evangelho para o mundo inteiro? Porque uma fé cristocêntrica, uma fé logocêntrica, é uma fé que produz frutos, é uma fé que olha para as pessoas, não como coisas, não como árvores, não como objetos, mas olha para as pessoas como seres humanos, que precisam ser transformados, que precisam ser mudados, que precisam ser curados. Por isso que o princípio fundamental da reforma protestante é, ao lado de cada igreja, uma escola e um hospital. Porque Cristo ia por toda parte, pregando, ensinando e curando. Pregação para a alma, ensino para a mente, cura para o corpo. As igrejas protestantes, elas espalharam pelo mundo inteiro o ministério da pregação, missões, evangelização. Espalharam pelo mundo inteiro escolas e universidades, e também hospitais e postos de saúde, porque nós queremos alcançar o ser humano por inteiro. Uma fé elogiável é uma fé que pratica boas obras. É uma fé que olha para o outro e vê no outro não apenas um objeto, uma coisa, mas vê no outro alguém que precisa ser alcançado por este Cristo, alguém que precisa ser transformado por esta palavra. O grupo vai cantar agora uma música de Paulo César Baruch, que fala que tudo se fez novo. Ele vai dizer nova vida, nova sorte. É isso que o Evangelho de Jesus Cristo faz. Se a sua vida está fundamentada em Cristo, se a sua fé é uma fé cristocêntrica, se a sua fé é uma fé logocêntrica, se você crê na autoridade, no senhorio de Jesus, se você crê na autoridade da palavra, então você pode dizer como Paulo César Baruch, tudo se faz novo. Você pode olhar para as pessoas e não vê-las como objetos, mas vê-las como depositárias, como alguém que precisa ser alcançada pela mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a nossa fé não pode ser uma fé morta, uma fé fria, uma fé que não produz frutos. A fé deste centurião produziu frutos, foi elogiável, resgatou aquele soldado, resgatou aquele servo. Com certeza ele estava às portas da morte, foi curado. Eu creio que não apenas da sua doença física, mas quem sabe também da sua doença espiritual. A partir daquele momento, tudo se fez novo na vida dele. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que o Senhor aplique no meu, no seu, no nosso coração, uma fé que seja elogiável, para que quando tudo isso terminar, o Senhor Jesus possa dizer para mim e para você: vinde bendito de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque foste fiel no pouco, foste fiel, tiveste fé, uma fé cristocêntrica, uma fé logocêntrica, uma fé que ama as pessoas. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.